Eu te peço agora, Jesus, fale conosco aqui nessa manhã. Que o Senhor possa vir com o teu poder, com a tua glória, se manifestar sobre esse lugar. Meu Deus, visita o teu povo nesta manhã. Que o Senhor possa vir diante desse lugar e que possamos escutar a tua voz. Incline os teus ouvidos, meu Deus, sobre esse lugar. E eu creio, Jesus, que vai ser um grande dia de bênçãos em nome de Jesus. Levante suas mãos nos céus e diga assim: Senhor Jesus, eu creio no teu poder, na tua glória, em nome de Jesus. E pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Misericórdia. Bom dia, povo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Que bom a sua presença aqui nessa manhã. Amém, pessoal. Glória a Deus. Como é bom adorar ao Senhor, né? Em nome de Jesus. É bom exaltar a Deus, glorificar, logo nessa manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Bom, eu queria falar um propósito com você, que Deus colocou no meu coração. Enquanto isso, abre na sua Bíblia em Salmos, livro de Salmos, capítulo 90. Se você precisar de ajuda, tem que estar aí para poder te atender em nome de Jesus. Amém? Salmos, capítulo 90. Uma coisa forte que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu queria tratar com você aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Eu queria falar com você sobre o tema, O tema é: o tempo é o presente de Deus. Eu creio que o tempo, de Deus, isso é um presente que Deus nos deu. De fato é um presente. Nós precisamos compreender, pessoal, que o tempo, ele é valioso. O tempo na nossa vida, ele é um ponto valioso. Por quê, pastor? Porque o tempo, ele não volta mais. Se você passar numa fase da vida, você não volta mais naquela fase, passou. Então o tempo, ele é valioso. Nós precisamos saber administrar bem o nosso tempo. Nós precisamos saber conduzir bem o nosso tempo. E você vai perceber, pessoal, que diante dessa situação de tempo que nós estamos falando, existem os problemas da vida, as dificuldades que nós enfrentamos, e são muitas, sim ou não? A Bíblia fala sobre isso, que muitas são as aflições do justo, mas ela também declara que o Senhor o livra de todas. Diga glória a Deus. Então o que eu preciso compreender? Diante dos problemas que eu enfrento na minha vida, as situações difíceis que eu enfrento na minha vida, eu não posso permitir que esse problema venha tirar o meu tempo com Deus. Eu não posso permitir que esses problemas que vêm diante da nossa vida, eu venha dar mais prioridade, às coisas difíceis que eu estou enfrentando, do que para as coisas de Deus. A dificuldade, irmãos, nós vamos enfrentar. Isso é fato. Nós vamos enfrentar dificuldade. Nós vamos enfrentar problemas. Pastor, o Senhor já está declarando, a maldição está amarrada, em nome de Jesus. Não é isso. Mas o próprio Jesus declarou: e no mundo teremos o quê? Aflições. Mas ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É como se ele falasse: você também vai vencer. Da mesma forma que eu venci, você vai vencer. E você fará obras maiores do que eu já fiz. Olha que coisa linda. Então eu preciso compreender, só para a gente iniciar a mensagem, eu preciso compreender que o problema, a dificuldade que eu enfrento na minha vida, não pode anular o meu tempo com Deus. Não pode anular o meu tempo com o Senhor. Amém, Jesus? Deu para entender até aqui? Amém? Então vamos entrar na mensagem. Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90, versículo 12. Vai dizer assim, ensina-nos a contar o que, pessoal? Os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações. Então você vê que aqui um salmista, ele está falando a palavra de Deus, está falando para o próprio Senhor, fala: Senhor, me ensina a contar os nossos dias, nos ensina a contar, o nosso tempo. Então eu compreendo, pessoal, que diante desse tempo, ele estava precisando dosar o tempo dele. Ele estava precisando fazer uma dosagem. Você sabe o que é dosar? Dosar é uma coisa que você não coloca nem muito e nem o quê? Nem pouco, Você precisa dosar. Você precisa fazer uma dosagem, nem muito nem pouco, mas algo controlado. Nós precisamos fazer algo controlado. Você pode perceber que até o relógio nessa semana, até a pilha do relógio acabou. Há pessoas que dizem assim: tudo vira pregação para pastor. Minha esposa costuma falar isso, Tudo vira pregação, amor. Pois é, mas esse é Deus falando. A pilha do relógio acabou. Quando a pilha de um relógio acaba,
Você pode perceber que o relógio, ele fica o quê? Descontrolado. Ele fica descontrolado. Você vê que ele para, ele fica paralisado ali. O relógio não, ele não funciona. Então o que eu entendo com isso, né? O nosso tempo, o relógio, ele precisa de pilha. Essa pilha é o nosso Deus. Eu coloco o nosso Deus como a nossa pilha, porque é Ele que carrega nossas energias, é Ele que nos preenche da palavra de Deus. Então o relógio sem pilha, ele não funciona, ele não vai funcionar. Então, se eu que estou tirando todo o meu tempo para dar prioridade aos problemas, e eu não tenho tempo para Deus, eu acabo ficando sem a pilha, eu acabo ficando sem a presença de Deus. E aí é onde começa todo o perigo. Porque se eu não me preencho da palavra de Deus, se eu não me preencho dessa pilha, dessa energia, né, que o meu Deus está trazendo para mim, eu acabo ficando descontrolado. É aí que eu quero falar com você. A gente acaba ficando uma pessoa descontrolada. O tempo, ele fica descontrolado. Não é nada de máquina do tempo não, tá, pessoal? Está amarrado. Não é nada de máquina do tempo. Isso não existe máquina do tempo, né? Mas eu preciso compreender que se eu não colocar pilha, se eu não carregar, né, a palavra de Deus comigo, isso acaba ficando descontrolado. O meu tempo fica descontrolado. Eu acabo ficando uma pessoa perdida. Você já viu uma pessoa que está perdida, né? A pessoa está com muitos afazeres, a pessoa fica perdida. A pessoa não consegue parar e raciocinar. Ela não consegue parar e se posicionar. Ela não consegue falar, não, peraí, eu preciso, né, colocar minha cabeça no lugar, eu preciso pensar porque a minha vida está corrida. E tudo começa uma correria tremenda, pessoal. Amém, Jesus? Eu até coloquei assim, ó, diante desse tempo, eu preciso dosar o meu tempo, eu preciso fazer uma balança no meu tempo, tudo isso eu preciso. E a outra coisa, eu preciso administrar o meu tempo. Então são 3 pontos: eu preciso dosar, balancear e administrar. Eu preciso compreender isso na minha vida. Eu preciso fazer essa dosagem diante do meu tempo. Você pode ver que pessoas, elas estão se perdendo no tempo. Tem gente que se perde. Tem gente que começa a se perder no tempo. Por quê? Porque a vida é difícil. Os problemas realmente são difíceis, pessoal. E se a gente levar em consideração, né, o tempo difícil que a gente vive muitas vezes na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, nos estudos, né, para os jovens, por exemplo, né, no curso, se a gente começar a acelerar demais as coisas, a gente acaba não tendo tempo para Deus. E na verdade, né, nós deveríamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. Então eu preciso compreender que, em primeiro lugar, o meu primeiro tempo tem que vir de Deus. O meu primeiro tempo precisa vir do Senhor. Amém, Jesus? Não deixe os problemas que você está enfrentando paralisar o seu tempo com Deus. Não deixe a situação difícil que você está enfrentando paralisar o seu tempo com o Senhor. E eu fiquei pensando nisso, pessoal. Eu fiquei meditando nisso e eu falei assim, meu Deus, existem cada situações difíceis que nós enfrentamos que se a gente não se posicionar, a gente acaba perdendo tempo valioso com Deus. Se a gente não se posiciona nesse tempo difícil, a gente pode acabar, né, indo para trás, pode acabar retraindo. Então eu preciso compreender que, mesmo com um tempo difícil, mesmo com os problemas sobre a minha vida, eu preciso continuar batalhando. Eu preciso continuar arrumando tempo para o meu Deus. Pastor, mas eu não tenho tempo. Não arruma. Há pessoas que, de vez em quando, falam, pastor, eu tenho trabalhado muito, por isso que eu não tenho vindo à igreja. Aí você vai e fala, vamos orar para a senhora perder o emprego. A pessoa fala, que isso, pastor? Ué, mas o seu emprego está te tirando de Deus. Quem te deu o trabalho foi quem? Foi Deus, pastor. Então, se Deus te deu o trabalho, e o trabalho está te tirando dele, Deus vai tirar esse trabalho. Você precisa ter tempo para Deus. Pastor, aqui eu até não trabalho domingo, mas eu fico cansado, né? Então tem que ter cuidado com isso. O tempo para Deus é valioso. Não deixe o problema te parar. Eu fiquei pensando nisso. Abre sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Eu fiquei meditando nessa palavra. Eu fiquei pensando numa situação, pessoal, que aconteceu em Daniel, que muito me chamou a atenção nessa palavra de Deus. Daniel, capítulo 3. Nós vamos começar no versículo 1. Tá bom? Se você tiver dificuldade para achar Daniel, você pode chamar algum da equipe aí que eles te ajudem em nome de Jesus. Tá? Daniel, capítulo 3. Isso. Livro de Daniel,
capítulo 3, o versículo é o primeiro. Nós vamos começar aqui. Depois de Ezequiel, tá, pessoal? Depois de Ezequiel vem Daniel, tá bom? Daniel capítulo 3, verso 1. Você vai perceber aqui a situação difícil que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. O problema difícil que eles enfrentaram na vida deles. E eu vou falar para vocês, pessoal, uma coisa: não foi fácil. Eles passaram uma situação difícil, eles foram pressionados, né? Você vai perceber que o próprio rei Nabucodonosor, ele pressionou tanto aqueles homens, né? Que os homens tiveram que dar uma resposta para o rei. Eles tiveram que falar, e como se fosse afrontar o rei. Por quê, pastor? Porque eles tinham temor a Deus. Eles eram pessoas obedientes. Ainda que os problemas viessem sobre a vida deles, eles permaneceram firmes diante do Senhor. Eles não afrouxaram, não. Eles continuaram. E há situações na nossa vida que muitas pessoas estão afrouxando. O problema aumenta, a dificuldade aumenta, e a primeira coisa que a pessoa faz é anular o tempo de Deus. A primeira coisa que a pessoa faz é esquecer de Deus. A situação apertou na vida, os problemas aumentaram. A primeira coisa que a pessoa tira, a igreja. Situação aumentou, eu estou sem tempo nenhum, estou indo para o curso, estou indo para a faculdade, e agora eu estou entrando agora nesse trabalho, e os problemas na vida, e tem o meu filho, e aquela coisa, e os problemas são maiores. Se a pessoa tiver que tirar alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa tira, muitas vezes, é a igreja. Não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para buscar a Deus. Mas eu tenho tempo para o meu filho, eu tenho tempo para a minha faculdade, eu tenho tempo para o meu trabalho. Se for para passear, se for para sair para algum lugar, a pessoa tem tempo. Quem já passou por isso? Convidou alguém para a minha igreja e a pessoa falou: vamos marcar. Quem já passou por isso? Você já passou por isso? Vamos marcar direitinho, é assim ou não é? Mas agora, vamos ali que eu vou pagar um lanche para você. Opa, é agora, é assim ou não é? Então, as pessoas andam muito sem tempo. Só que vai depender da prioridade que você está escolhendo no seu tempo. Vai depender da sua prioridade. Se o seu problema tem te tirado da presença de Deus, está na hora de você voltar. Está na hora de você começar a dar a prioridade de novo ao tempo para Deus. Amém, Jesus? E você vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego passando por situação difícil aqui. Veja bem, Daniel capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim, ó: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de quê, pessoal? De ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então você vê que o próprio Nabucodonosor colocou lá o mandamento dele, né? Como se ele tivesse ali colocado uma carta, né? E ele falou assim: a partir de hoje, todos que passarem por essa estátua terão que se prostrar. Todos que passarem por esse lugar vão precisar se prostrar. E eu fiquei pensando nisso, pessoal. Existem pessoas que estão largando o tempo de Deus. Veja bem, existem pessoas que estão largando o tempo de Deus, estão deixando de vir para a igreja para poder ficar olhando para uma estátua. Como assim, pastor? Há pessoas que estão deixando de adorar a Deus para estar adorando outras coisas. Há pessoas que estão deixando de vir à igreja por causa do filho. Você está colocando o seu filho em primeiro lugar do que Deus. E a gente tem que ter cuidado, porque quando Abraão fez isso, Deus pediu a Abraão seu próprio filho. É porque na hora Deus mandou parar, né? Mas você vai perceber que Deus pediu o próprio filho para Abraão. E aí ele percebeu que Abraão ainda amava, né, o próprio Deus. Deus falou: não, pode parar, Abraão. Ele levantou o cutelo: não pode parar. Eu já sei que você me ama. Então cuidado quando você estiver colocando o seu filho acima de Deus. Cuidado quando você estiver colocando o seu marido, né, ou a sua esposa acima de Deus. Cuidado quando você estiver colocando o seu trabalho acima de Deus. Deus pode pedir isso para você. Nós precisamos compreender, né, que Deus é amor, glória a Deus, mas Ele também é fogo consumidor. Amém, Jesus? Não coloque nada nessa vida como prioridade que não seja o Senhor. Da mesma forma que esse rei Nabucodonosor, ele estava colocando uma estátua como prioridade, né? E as pessoas estavam adorando aquela estátua. Eu creio que hoje em dia existem pessoas que estão se esquecendo de Deus. Por quê? Por causa do trabalho, por causa do marido,
por causa dos filhos. Não, você não tem que cuidar da sua família. Eu vou falar sobre isso também. Eu vou falar sobre o tempo na sua casa que você tem que cuidar também das suas coisas. Você precisa cuidar do seu marido, você precisa cuidar do seu filho, você precisa cuidar da sua casa, né? Não é para deixar a casa jogada lá sem lavar a louça. Você precisa cuidar da sua casa também. Mas entenda que esses cuidados não podem tirar você da presença de Deus. Esses cuidados não podem tirar você da presença do Senhor. Amém, Jesus? Mediante isso que o rei Nabucodonosor colocou, né, essa ordem, você vai ver no versículo 4, o que ele vai declarar aqui, ó. Verso 4 vai dizer assim, ó: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostar-vos-eis, e o que, pessoal? E adorareis estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançada dentro da fornalha de fogo. O que, pessoal? Nossa, que coisa, né, pessoal? Olha que coisa, o próprio rei está colocando, né, uma ordem diante daquele povo. E ele está falando: qualquer pessoa que não passar por esse propósito aqui, essa pessoa que não se prostrar diante dessa estátua de ouro, ela vai para a fornalha de fogo, ela vai para dentro do fogo ardente. E não era qualquer fogo não, tá, pessoal? Não era aquele que você estava acostumado quando era criança a fazer aquela batata doce lá no fogo, não. Era fogo mesmo, coisa forte, pessoal. Para você ter noção, você já sabe a história, já sabe que realmente eles foram jogados na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vê que os homens que foram levar eles, esses homens morreram. Os homens que foram conduzir Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram. Eles perderam a sua vida só de chegar perto daquele fogo. E os três entraram naquela fornalha de fogo e ficaram lá ilesos. Você já sabe da história, não precisa eu fazer mistério nenhum. Você já conhece a passagem. Mas o que eu estou querendo dizer com você? Depois que ele colocou essa ordem, alguns homens foram falar para o rei que Sadraque, Mesaque e Abednego não haviam se prostrado diante daquela estátua. Diz assim comigo: fofoca. Você vê que eles foram lá e foram fazer queixa para o rei. E aí onde vai começar a situação ficar difícil. Versículo 13 agora. Verso 13 vai dizer assim, ó: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a quem, pessoal? A Sadraque, a Mesaque e a quem? E a Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do que, pessoal? Da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas? Coisa forte, né? Você viu o que o rei está falando aqui? É uma ameaça. Ele está fazendo uma ameaça àqueles homens. Ele está falando: eu percebi que vocês não se prostraram, e vieram me contar. Mas é de propósito que vocês não se prostraram para essa estátua? Mas eu digo para vocês agora: se vocês estiverem prontos, agora quando vocês escutarem o som, vocês vão precisar se ajoelhar, se prostrar diante dessa estátua dos meus deuses que eu fiz. A hora vai ser agora. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego naquele momento, olhando para ele, e pensando. Enquanto Deus não falava com eles, você acha que eles não sentiram medo, pessoal? Você acha que eles não sentiram aquele friozinho na barriga? Era o rei falando. O rei podia acabar com a vida deles. O rei podia, naquele momento, imediatamente falar para eles: vocês vão morrer agora.
Vocês nem precisam mais fazer de novo. Já que vocês não fizeram, eu vou jogar vocês agora nessa fornalha de fogo. Você acha que eles não ficaram com medo? Claro que eles ficaram. Enquanto Deus não deu a resposta para eles que eles precisavam, eles começaram a ficar com medo. Só que o rei estava fazendo ameaça. Sabe o que eu penso diante disso aqui? O diabo, o mundo que nós vivemos, ele vai tentar ameaçar você. Ele vai tentar colocar você contra a parede. Ele vai tentar jogar todas as ameaças dele diante da sua vida para tentar que faça você não ter tempo para Deus. É isso que ele vai tentar fazer. Ele vai tentar enviar trabalho para você, para te tirar da casa de Deus. Até trabalho, pastor. Ué, irmão, o diabo veio para 3 coisas. Ele veio para roubar, matar e o que? E destruir. Todas as artimanhas que o diabo puder fazer contra a sua vida, ele vai tentar fazer. Mas está repreendido em nome de quem? Em nome de Jesus. Eu estava contando uma história essa semana. Eu lembrei agora disso, na verdade. Eu acho que eu contei para você essa semana. A minha esposa, ela trabalha numa empresa. Alguns já escutaram essa história essa semana. Ela trabalha numa empresa. Só que um dia desse o chefe ligou para ela e ele falou assim: Luane, a gente vai te promover. A gente vai te abençoar, vai te promover, aquela coisa toda, né? Nós vamos te dar uma promoção. Ela iria virar chefia, iria comandar algumas pessoas, aquela coisa, né? E provavelmente, né? Provavelmente ele chegou a falar que iria aumentar o salário. Diga glória a Deus. Amém, né? É bênção, né? Então, dos efeitos é bênção. Iria aumentar o salário. E a prosperidade para a gente é uma bênção. Só que nós temos que avaliar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Porque da mesma forma que iria aumentar o salário, iria aumentar o que também? O trabalho. Sim ou não? Se aumenta o salário, aumenta o trabalho, né? A maioria das vezes. E a gente ficou todo feliz. Nossa, né? Que promoção abençoada agora, né? Quem não quer, né, ter uma vida financeira melhor? Que bênção. Só que a gente começou a pensar: se não aumentar o trabalho, o tempo de Deus vai ficar menor. A quarta-feira, né, geralmente a minha esposa vem com a minha filha, né, na sexta-feira a gente tem que cuidar da avó, ou na segunda, na terça, enfim. Mas eu fiquei pensando que o trabalho ele poderia começar a dificultar o tempo com Deus. E a gente começou a conversar: será que isso é de Deus? Será que esse trabalho realmente é de Deus? O trabalho não, essa promoção, será que a promoção é de Deus? Vamos orar. E decidimos fazer uma oração. E oramos. Falamos assim: Senhor, se for para me tirar da sua casa, se for para me tirar da sua casa, do tempo que eu tenho com o Senhor, eu não quero. E eu comecei a orar, né? Comecei a falar: Senhor, se não for a tua vontade, se esse trabalho, né, se promoção não for a tua vontade, tira agora da vida dela em nome de Jesus. Pode anular esse trabalho, pode tirar. Só que o trabalho é dela. Eu estava orando. Aí de vez em quando eu dava umas olhadas assim para ela. Não, para ver se ela estava concordando, porque é o trabalho dela, né? Eu falei: será que ela está concordando? Dá umas olhadas assim, para ver se ela estava me olhando. Vai que eu estou orando, tira esse trabalho dela. E ela está assim para mim. Aí eu comecei a pensar nisso, comecei a orar, e eu estou olhando, dando umas olhadas para ela. Tira essa promoção, vai cair por terra. Se não for a tua vontade, vai cair. Deu umas olhadas. Aí eu estou vendo na unção também. Eu falei: pô, glória a Deus, vou pegar mais pesado. Comecei a pegar mais pesado. Aí comecei a orar, aquela coisa, orando. Enfim, acabou uma oração. Agora vamos deixar Deus agir. Não demorou 2 dias. O chefe ligou: Luane, sabe o que é? É que por enquanto não vai rolar aquela promoção não. A gente vai deixar para uma outra hora, tá? Mas tenha certeza que você vai ser abençoado uma hora, calma. O jeito da pessoa de falar não era isso, mas uma hora você vai ser abençoado, aquela coisa. Aí a minha esposa veio falar: amor, aquela promoção não vai mais acontecer. Eu falei: ué, não vai mais acontecer, mas estava tudo certo. Aí ela: a gente orou? Aí eu falei: é verdade, nós oramos. Eu falei: então pronto. Então Deus operou. Ou seja, até isso você tem que saber se é de Deus. Até aquilo que você acha que é bênção, você tem que ser sensível à voz de Deus. Saber se aquilo realmente é para abençoar na sua vida, ou se é para te tirar
casa de Deus, se é para te tirar do tempo de Deus. Nós precisamos compreender isso, pessoal. Precisamos fazer uma avaliação. Agora, tem pessoas que o diabo joga qualquer coisa na pessoa, coloca qualquer dificuldade na pessoa, ou coloca uma coisa que parece que é bênção, e a pessoa começa a correr e fala, recebi aquela bênção, mas aí perde o propósito na casa de Deus, esquece de Deus. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil passar um cabelo num buraco de uma agulha do que o rico que está no reino dos céus. Por quê? Não vamos generalizar, tá? Mas geralmente o rico, ele tem menos tempo para Deus. Quanto mais trabalho, menos tempo tem para Deus. Entende? Não estou mandando você sair do trabalho, está amarrado. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus, entenda bem. Mas é preciso ter uma dosagem. É preciso você dosar o seu tempo, você fazer uma balança, você administrar bem o seu tempo. Isso é preciso. Amém, Jesus? Deu para entender até aqui? No final do versículo 15, o rei lhe faz uma pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego. No final do versículo 15, ele diz assim, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí Sadraque, Mesaque e Abednego vão dar uma resposta para esse rei que muito me chama a atenção. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Foi usado aqui, sim ou não? Rapaz, olha o que eles estão falando para o rei. Não necessitamos de responder para o senhor esse assunto. Nós não somos obrigados a responder. Aí eles pensam assim, mas já que estamos aqui, nós vamos responder para o senhor. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, veja bem, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode o que, pessoal? Livrar. Ele nos livrará da fornalha de quê? De fogo ardente. E da tua mão, ó rei. Diga glória a Deus. Meu irmão, isso aqui é a confiança no Senhor. Ainda que a dificuldade estivesse aumentando, para o Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que o problema estivesse aumentando, ainda assim ele permanecia firme. Eles estavam firmes na palavra de Deus, eles estavam firmes na presença do Senhor. Eles falaram: não, rei, você pode até nos jogar lá, mas o meu Deus, o nosso Deus, ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo também. Esse pode nos livrar. Irmãos, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o seu mesmo Deus. Ele não mudou. Não teve mudança de um Deus. O outro Deus foi promovido. Não existe outro Deus. O seu Deus é o mesmo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele Deus que livrou eles da fornalha de fogo é o mesmo Deus que vai te livrar do seu problema. É o mesmo Deus que vai te livrar do que você está passando, da enfermidade que você está enfrentando. Pastor, mas Deus já me curou do caroço, mas agora eu estou com câncer. Isso não pode curar. Mas como assim, irmão? É o mesmo Deus. Ele te cura do caroço, ele te cura do câncer também. Ele te cura do resfriado, ele vai te curar de uma pneumonia. Não tem enfermidade pequena e enfermidade grande para Deus. Não existe isso. Para Deus, enfermidade é enfermidade. E Jesus já trouxe na cruz para você a sua vitória, para você se ver livre desse problema. Diga glória a Deus. Pertence a você, meu irmão. Deus livrou aqueles homens da fornalha de fogo, porque Ele é Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Vira para o seu irmão do lado e fala assim: Ele é Deus. Amém, Jesus? Tenha confiança nas coisas de Deus. Se você quer resolver o seu problema que está lá fora, a sua dificuldade que está lá na sua família, você tem que ter mais tempo para Deus. Você não entendeu? Olha para mim. Deus está falando com você. Se você quer resolver o problema que você está passando, e tem gente que parece que não entende, irmão. Veja bem o que o pastor está falando. Deus está falando para você aqui nessa manhã. Se você quer resolver o seu problema que você está passando, você precisa ter mais tempo para Deus. É necessário que você tenha mais tempo para o Senhor. Amém, Jesus? Eu coloquei assim, Deus, Ele não falou para Sadraque, Mesaque e Abednego
Ele não falou que eles não iam para a fornalha de fogo. Deus não falou isso. Deus falou que iria livrar eles da fornalha de fogo. Ou seja, o problema que você passa, Deus não falou para você que você não passaria. Em nenhum momento Deus chegou para você e falou assim: olha, você não vai passar por esse problema. Deus nunca falou isso para você. Você vai passar por problema, você vai passar por dificuldade, a luta vai ser grande muitas vezes. Deus nunca prometeu para você que você não iria passar pelo que você está passando. Ele nunca falou isso para você. Mas o que Deus te prometeu foi que mesmo você passando pelo problema, o seu final vai ser de vitória em nome de Jesus. Foi isso que Ele prometeu para você. Ah, Deus me esqueceu, pastor. Deus me largou, pastor. Não, Deus nunca falou para você que você não passaria pela fornalha de fogo. Ele prometeu para você que você estaria na fornalha de fogo, mas Ele iria te livrar. Foi isso que Ele prometeu para você. Tanto que Jesus, ele declarou que no mundo nós teríamos aflições. Ele falou isso. Mas tem bom ânimo. Você vai vencer o mundo. Eu venci. Foi isso que Jesus declarou, meu irmão. Deus nunca prometeu para você que você passaria, né, pela prova e, meu Deus, mas que dificuldade, estou passando, e Deus me prometeu, falou que eu não ia passar por esse propósito. Não, Deus falou, você vai passar pela prova, mas você vai passar dando glória. Eu não vou assim, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. É assim ou não é? Esse é o louvor, meu irmão. E a palavra de Deus é assim que funciona. As coisas de Deus são assim que funcionam. Você vai passar pela fornalha de fogo, você talvez vá para a cova dos leões, você vai cair no buraco como José. Tudo isso pode acontecer na sua vida. Mas, meu irmão, se você continuar tendo tempo para Deus, Deus vai te livrar de todo esse mal que tem na sua vida. Todas as maldições que vêm por você, Deus vai te livrar. Amém, Jesus? Nós precisamos compreender isso. O tempo difícil, ele chega. O tempo difícil chega para todos nós. Tem gente que só quer viver, né? Meu Deus, aleluia. Olha, eu vou dizer mais para você. Quando você estiver vivendo uma paz na sua vida, aquela paz, meu irmão, está tudo dando certo. Ora mais. Começa a orar cada vez mais. Está tudo dando muito certo, pastor, que bênção. Olha, mas minha vida está perfeita. Cuidado para não entrar na zona de conforto. Porque quando a vida está muito boa, está indo tudo muito bem, a pessoa para de ter tempo para Deus, a pessoa para de adorar a Deus, a pessoa para de ler a Bíblia, para de orar, para de ficar mais próximo de Deus. Aí é esse tempo que você acha que está tudo bem, que o diabo ele vai querer entrar na vida da pessoa para poder arrancar, né, o total tempo dessa pessoa que ela tinha com Deus, porque acha que está tudo bem, não preciso mais orar. Cuidado com isso. Amém, Jesus? Tempo difícil chega para todos, tá? Todos. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Diz assim: fala a Deus. Vamos de novo. Repete assim: fala a Deus. Amém, Jesus. Pastor, hoje Deus está pegando na orelha. É para o seu crescimento, tá? Amém, Jesus? Seu crescimento. Uma coisa eu posso garantir para você, irmãos. Posso garantir isso para você. Se eu não tenho tempo para Deus, aquele que tem tempo vai crescer espiritualmente na minha frente. Entendeu? Sim ou não? Aquele que tem tempo para Deus. Vamos supor que eu não tenha tempo para Deus, tá? A minha vida está totalmente controlada como um relógio sem pilha. Então, está amarrado em nome de Jesus, meu Deus. Só a luz está assim. Mas vamos supor que o meu tempo está todo descontrolado. Eu não tenho mais tempo para Deus. E vamos supor que a minha esposa, ela tem muito tempo para Deus. Está sempre orando, está sempre lendo a Bíblia, está sempre adorando a Deus. Vamos supor que seja dessa maneira. A minha esposa, ela vai crescer financeiramente também. Eu ia falar financeiramente, mas a minha esposa vai crescer espiritualmente cada vez mais. Por
unção de Deus. Ela está lendo a Bíblia, está se dedicando, é aquela coisa, está se dedicando. E talvez eu que não esteja tendo tempo para Deus, eu vou ficando para trás. E a pessoa vai crescendo. Por isso que as pessoas perguntam assim: poxa, já estou 10 anos na igreja, já estou 20 anos na igreja, nunca fui batizado no Espírito Santo. Mas a pessoa parece que chegou tem um mês e já foi batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa tem mais tempo para Deus. A pessoa ora, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa já chegou se dedicando a Deus, aquela coisa, pedindo: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, Senhor, me batize. A pessoa continua orando, daqui a pouco, batizado no Espírito Santo. Aí a pessoa está 10 anos na igreja e rejeita o Espírito Santo. Não pede para ser batizado no Espírito Santo, não pede para Deus abençoar a vida dela, não faz uma oração de casa, não lê a Bíblia. Aí que a situação começa a apertar. Aí que a dificuldade começa a apertar. Amém, Jesus? Eu preciso compreender que o meu tempo com Deus é valioso. Diga glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 16. Efésios 5, verso 16. O que vai dizer aí no versículo 16? Remindo o que, pessoal? O tempo. Porquanto os dias são o que? Nossa, que coisa, né, irmãos? Remir o tempo é como eu falei com vocês, é dosar o tempo. É uma das coisas, um dos pontos, né? Eu estava orando aqui, Deus me deu essa revelação. Remir o tempo é você dosar o tempo, você administrar o seu tempo. Você precisa remir o seu tempo, ou seja, eu preciso entender que eu preciso administrar melhor o meu tempo para Deus. Eu preciso administrar melhor o meu tempo com o Senhor. Eu coloquei assim, ó: ficou difícil? Ah, pastor, está muito difícil, a situação está difícil. Ué, não é porque ficou difícil as coisas na sua vida que agora você tem que perder os seus princípios cristãos. Não é porque a dificuldade aumentou que agora você tem que abandonar a Deus. Ah, pastor, está difícil, estou trabalhando, estou estudando, e meu filho, e meu marido, e minha casa, e aquela coisa, tem que cuidar disso, cuidar daquilo. Aí agora tem uma vizinha, pastor, que está passando mal, eu tenho que cuidar da vizinha, porque o meu sobrinho está passando mal, eu tenho que cuidar do sobrinho, e cuida de um e cuida do outro. E o tempo para Deus, ele vai cada vez mais saindo. As obras de Deus vão ficando para trás cada vez mais. Por quê? Porque eu não estou remindo bem o meu tempo. É isso que diz no versículo 16. Vamos ler junto? Vamos ler junto? Versículo 16, lê comigo. Remindo o que, pessoal? O tempo. Porquanto os dias são o quê? São maus. Vamos inverter agora? Vamos ler ao contrário? Olha o que vai dizer. Os dias são o quê? Maus. Porque eu não tenho remido o quê? Tempo. Simples assim. Na hora do dia mau, você não tem administrado bem o seu tempo. Na hora do problema, você não tem administrado bem o seu tempo. E mais, pessoal, o diabo muitas vezes entra na mente da pessoa para incitar a pessoa a falar coisas que não deveria. A pessoa está muito bem na igreja, está adorando a Deus, está buscando. Aí entrou um tempo difícil. Vou falar com você de enfermidade agora. Entrou talvez uma enfermidade na pessoa, uma doença. A pessoa ficou doente. Quando isso acontece, olha para mim. Quando isso acontece, tem pessoas que esquecem de Deus, irmão. Entrou enfermidade, Deus me esqueceu. Pronto. Aí agora, na hora que entra a enfermidade, a pessoa esquece Deus. O pastor quer um pastorzão, né? Pastor vira teu pastorzão. O pastor não presta mais, porque agora a enfermidade entrou, né? O problema aumentou. Agora esse pastor não presta mais. Aí agora os apóstolos não prestam mais, os obreiros não prestam mais, o povo da igreja, esse daí nem se fala. Agora ninguém presta mais. Aí dois pontos, irmão. Se o pastor procura e liga e procura, e os obreiros ligam, os apóstolos ligam, mas que coisa chata. É assim que funciona, irmão. Mas que coisa chata, toda hora procurando, toda hora ligando. Já falei que eu vou quando der para ir. Se o pastor não liga, o pastor nem quis saber de mim. É difícil. Por isso que eu falo para vocês. Tem gente que quer ficar em casa no sofá em vez de ir para a igreja e quer ficar vendo YouTube. Nada demais. Eu coloco meus vídeos no YouTube também. Glória a Deus. Mas entenda bem, irmão. Não estou me gloriando. Está amarrado em nome de Jesus. Estou longe disso.
Sou ninguém sem Deus. Mas entenda bem, eu tenho ovelha para cuidar. Eu sei o que é cuidar de uma ovelha. Eu sei como é difícil cuidar de ovelha. Eu sei como é difícil. De fato, eu vivo o Evangelho e eu sei como é. Eu não acordei de manhã, né? Acordei. Acho que eu vou ser pastor. Não foi assim não, meu irmão. A partir de hoje eu sou pastor. Aí vou lá, agora eu vou botar vídeo. Agora eu sou pastor a partir de hoje, tá, pessoal? Eu sou pastor, vocês vão assistir meu vídeo. Às vezes a pessoa tem até bom argumento, irmão. Tem bom argumento. A pessoa pega um versículo, coloca lá, aí fala, a pessoa que está em casa, não tem tempo para vir na igreja, aí está em casa escutando lá. Aí a pessoa fala assim: olha o que ele falou. Nossa, o que esse pregador falou. Não é pastor. Ele se colocou como pastor. Olha, esse pregador falou: eu não tenho que dar dízimo. Está nesse versículo. É isso que eu queria escutar. Por quê? Porque a pessoa queria escutar exatamente aquilo. Já viu quando uma pessoa vem conversar com você e vem contar uma vida para você que está passando, que está vivendo? Tem gente que quer ouvir de você exatamente para escutar. Já conversou com gente assim? Se você contrariar a pessoa, já era. A pessoa vem conversar com você: que eu estou passando isso, o que você acha? Aí a pessoa, tem gente que vai falar assim: você está certa. A pessoa: é isso aí, eu estou certa. Agora, se você falar que a pessoa está errada, acabou a amizade, né? Acabou a amizade. Se você falar para a pessoa que ela está errada, tem gente que acaba a amizade com você. Rapaz, você está do meu lado ou está do lado do meu marido? Acabou. A amizade acabou, porque você contrariou a pessoa. Porque essa pessoa, ela queria escutar o que ela realmente queria. Só isso. E tem pessoas que, quando entram problemas, é isso que está falando aqui, remendam o tempo por conta os dias são maus. Tem pessoa que, quando entra o dia mau, a situação mal entra na pessoa, a primeira coisa que a pessoa faz, né, é se afastar de Deus. Aí vai procurar vídeos na internet, procura um vídeo de pregadores que nem são pastores, procura vídeo, né? E a pessoa, quando escuta um versículo, aquele que ela queria escutar, eu sabia que eu não precisava dar dízimo. Está aí um versículo aí, ó. O versículo simples, não tem contexto. Eu sabia que eu não precisava pagar de Deus. Nós somos a igreja. Não, você não é a igreja, você é membro. Você não é a igreja, para esse negócio. Você sozinho, você não é a igreja. Você sozinho, você é um braço só. Ou você já viu algum braço andando por aí sozinho? Né? Só na familiares, né? Tem a mãozinha lá. Lembra da infância? Né? Você é membro. Você não é igreja. Aqui é igreja. Você juntou, aí você fez o corpo de Cristo. Aí sim. Mas sozinho você é um membro. Em casa você é só um membro. Só isso. Não, você não possa adorar a Deus em casa, pelo amor de Deus. Você pode adorar, e deve, a Bíblia fala sobre isso. Fecha a porta do seu quarto, em secreto, adora ao Senhor, aquela coisa. Isso é muito bom. Mas entenda, é necessário você buscar a igreja e você ter uma cobertura espiritual orando por você. Então, quando você tiver uma enfermidade, uma dor, se o pastor ligar, atende o pastor. Não fica se escondendo, irmão. Porque se não ligar, você vai falar que o pastor não quer saber de você. Entendeu? Deu para entender? Sim ou não? Então tá bom. Estamos combinados? Diga glória a Deus. Deus está falando, irmão. Sou eu não. Não adianta ficar mais de cara feia. Dá um sorriso para cá. Deixa eu ver se está tudo bem. Glória a Deus. Se quiser me bater lá fora, está ali, ó, Lucas. Bate nele. Forte, né? Está os jovens lá atrás. No final vocês fazem aqui um escudo aqui, uma barreira, tá bom? Tá parado. Amém, Jesus? Está dando para entender isso aqui, pessoal, que eu estou pregando para vocês? Eu coloquei uma frase assim importante que eu vi ontem, e eu achei muito boa essa frase. Eu botei assim, ó. Se a fé, tá? Se a fé, ela vem com a palavra de Deus, é assim ou não é? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Se a fé, ela vem pela palavra de Deus, ela se vai com a ausência. Entendeu? Deu para entender ou não? A fé, ela vem com a palavra de quem? E ela vai embora como? Com ausência. Se eu não escuto a palavra de Deus, a minha fé vai embora. Sim ou não? Existe a fé. Estou escutando, estou com fé, estou aqui, venho para os cultos, quarta-feira, sexta-feira, domingo, estou firme com Deus, estou cheio de fé, estou na unção
disposição, né? Porque você está escutando a palavra, né? Você está escutando, e Deus está lá, fazendo as obras na sua vida. Aí tem um momento que você começa, né? Um problema entra, a dificuldade entra, o seu tempo para Deus não é mais o mesmo, a dificuldade começa a aumentar, e aí o que vai acontecer? Vai ter uma hora que você não vai começar a vir à igreja, vai ter uma hora que você vai estar mais fraco, que você vai parar de dar importância para as coisas de Deus, e aí essa fé ela vai embora. Por quê? Porque deixou de buscar a Deus. Entendeu? Por isso que a fé ela tem que estar em primeiro lugar. Irmão, o tempo difícil chega para todo mundo. Desculpa a forma que eu vou falar, tá bom? Mas Deus está mandando eu falar. Para de ser criança mimada. Para com isso. Não pode enfrentar um problema. Ai, meu Deus, para esse negócio, não. Bora para frente. Estou com uma enfermidade. Agora descobri que estou com um médico falou que eu tenho 6 meses de vida. Tá, o médico falou isso, mas Deus fala para mim diferente. Deus fala para mim que eu tenho vitória em Cristo Jesus. Amém, Jesus? Deus fala isso para mim, eu tenho vitória. O médico falou, você tem infelizmente essa enfermidade. Tá, doutor, eu entendi, mas meu Jesus vai me curar. É isso que você precisa colocar na sua mente, uma vez por todas. O tempo difícil chega para todos. A dificuldade ela chega para todos. O que eu preciso entender mediante a isso? Por mais que eu passe um processo, por mais que eu passe por tempo difícil, eu preciso entender que eu preciso arrumar um tempo para Deus. E agora eu vou pegar mais um pouquinho, mas não pego. Só mais um pouquinho. Pastor, dava para pegar mais? Você vai ver que dá. Deus em primeiro lugar. Sim ou não? Mas você tem outras obrigações também, tá? Você tem que ter tempo para o seu marido. Você precisa ter tempo para o seu marido. Pastor? Já falei, não para de ser chata. Tudo arruma problema dentro de casa, tudo arruma confusão dentro de casa. Para com isso. Entenda que você precisa encontrar o seu lar dentro de casa. Você precisa ter uma paz na sua casa. Mas tudo que arrumar problema, encontre a paz na sua casa. Tenha tempo para a sua família. Mas tem gente que é uma coisa, mas a vida fica difícil, né? A vida é difícil, a vida está corrida, porque o trabalho é dificultoso. A casa, pastor, meu Deus, a casa é uma bagunça, aí um problema todo. Aí os meus filhos impulsam, aquela coisa. Meu irmão, Deus, Ele deu um presente para você. E qual é o presente, pastor? É o tempo. O tempo é um presente para você. Sabe por que eu falo que o tempo é um presente? Porque Ele não te deu 1 hora só no dia, Ele te deu 24 horas. É você que não está sabendo organizar melhor o seu tempo. Imagina só se Deus te desse 1 hora só, meu irmão. Como é que seria? 1 hora só no dia, para você vir para a igreja, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do trabalho, e aquela coisa, e vai. Como é que seria? Ia ter que fazer uma escala de 1 hora, né? Cada 10 minutos você fazer uma coisa. Seria mais difícil, sim ou não? Mas Ele te deu 24 horas para você ter tempo para trabalhar, para você ter tempo com o seu marido, para você ter tempo com o seu filho, para você ter tempo de arrumar a sua casa, para de deixar a louça na pia. Amém, Jesus? Para de deixar roupa jogada no chão. Entendeu? Eu pego no pé dela, né? Mas ela tem sido tem arrumado bem, mas eu pego no pé. A gente pega no pé dela. Toda sexta-feira lá em casa é faxina, né? Dela. Toda sexta ela vai lá arrumar o armário dela, arrumar as coisas. Vou embora. E aproveita e lava o banheiro também. Para ajudar, colaborar. Amém, filha? Amém. Né? Então, eu preciso entender que eu preciso ajustar o meu tempo também. Deus me deu 24 horas. Para eu poder ajustar isso. Mas você quer tirar só as 24 horas para dormir? Ou tem gente que quer tirar 24 horas para trabalhar. Tem gente que quer tirar as 24 horas para dar atenção para o marido. Tem gente que quer tirar as 24 horas para dar atenção para o filho. Ah, e tem mais. Tem gente que quer dar tanta atenção para o filho, tanta atenção para o filho, tanta atenção para o filho, e esquece do marido, ou esquece da esposa. Aí no final, sabe o que acontece? O seu filho casa, sai de casa, e você fica lá chupando o dedo. É mentira que eu estou falando? Irmão, eu casei, saí de casa, irmão. Casei, saí de casa. Minha mãe, agora, meu filho. Mãe, Deus abençoe. Ela botou assim aqui com a senhora, mas chegou a meia hora. Minha esposa saiu de casa. Sabe que minha sogra vai assistir o vídeo?
Minha esposa saiu de casa, né? A minha sogra, meu Deus, é minha filha. Meu cunhado saiu de casa, meu Deus, meu filho, agora, aquela coisa. Tem que se adaptar. Mas ontem foi lá, e o que você fez na sua manhã? Foi lá tomar um café da manhã. Tem que ajustar o tempo. Ela não tem que dar só tempo para mim. Ela tem uma casa para cuidar, ela tem um marido para cuidar, ela tem uma filha para cuidar, ela tem, né, o trabalho, né, tem a igreja para cuidar, mas ela precisa arrumar tempo para ver a mãe também. Então ela tem que se dividir, né? Da mesma forma que você divide, então você tem que se dividir. Hoje eu vou na casa, né, do meu pai. Não tem como eu vou na casa desse parente, vou lá visitar. Vai lá dar uma palavra de Deus. Vai lá, divide seu tempo. Tem que saber ajustar o seu tempo, irmão. As suas 24 horas não é só para fazer uma coisa, não. E veja bem, não tira a palavra da minha boca, não. Em primeiro lugar é Deus. Já falei isso aqui, tá? Mas entenda bem, você tem que arrumar tempo também para o seu marido, para o seu filho, para a sua casa. Você precisa arrumar um tempo diante das suas coisas. Mas tem gente que, para a família, parece um ogro, né? Parece uma ogra. Tem gente que parece uma coisa. Chegou em casa, mas só tá. Como é que fala? Patada, que fala, né? Só dá patada no marido, só dá patada no filho, só dá patada em todo mundo, no vizinho, só fica assim o tempo todo. Aí tem gente que no trabalho, né? Chega no trabalho, a primeira coisa que faz, vai dormir. Não dá tempo para a família. Aí tem gente que na casa, né, só deixa a casa largada, não tem tempo para casa. Aí tem gente que no lazer, né, parece um morto-vivo. Nunca mais saiu, nunca mais passeou, nunca mais foi comer uma castanha no McDonald's. Irmão, você tem que se dividir, irmão. O seu tempo é valioso com Deus. Deus está te dando a oportunidade 24 horas no dia para você vencer isso. O que falta para você vencer? Diga glória a Deus. Deus quer o seu tempo em primeiro lugar. Mas você também tem que dar tempo e importância às coisas na sua vida também. Isso é importante também. Pastor, mas eu não tenho tempo. Arruma tempo. Pastor, mas eu não sei como fazer para só arrumar tempo. Se você não sabe como arrumar tempo, é porque você não está tendo tempo para Deus. Simples assim. Porque a Bíblia diz em Tiago, aquele que tem falta de sabedoria, peça para quem? É isso. Aquele que tem falta de sabedoria, peça para Deus. Eu coloquei assim, ó, tudo isso, todo o meu tempo, né? Arrumar tempo para a família, arrumar tempo para minha casa, tudo isso, todo esse tempo que eu tenho que arrumar, e eu não estou conseguindo arrumar, o que eu tenho que fazer, pastor? Tudo isso eu administro bem quando eu estou nas obras de Deus. O meu tempo, né? Arrumar tempo para minha casa, é difícil, ou é? Se dividir o tempo, é difícil, eu sei que é. Mas como é que eu faço para arrumar tempo para todas essas coisas, pastor? Busca em primeiro lugar o seu Deus. Tem gente que está invertendo as coisas. Tem gente que fala assim, vou falar uma coisa, vocês vão lembrar talvez de alguém que você já chamou para vir para a igreja e falou isso. Você fala assim, vamos fazer uma visita lá na igreja lá, né? A igreja é uma bênção, vamos fazer uma visita. A primeira coisa que a pessoa vai falar, vamos marcar um dia aí, deixa eu ver um tempo. É assim ou não é? É a primeira coisa que a pessoa fala, irmão. Por quê? Porque a pessoa está invertendo as coisas. Está botando a carroça, como é que é? Na frente do boi, ia falar cavalo. Está botando a carroça na frente do boi. A pessoa, em vez de buscar Deus primeiro, para Deus dar sabedoria e ela poder administrar o tempo, ela primeiro quer administrar o tempo para depois buscar a quem? E aí não vai funcionar. Não vai funcionar, sinto lhe informar, não vai funcionar. Como que o senhor sabe, pastor? Primeiro que Deus falou, e segundo que eu já vivi isso. Enquanto eu não me posicionei, não dei totalmente o meu tempo para Deus, eu não cresci espiritualmente, irmão. Eu precisei fazer isso para Deus começar a me chamar para a obra de Deus, para eu começar a administrar bem meu tempo. A minha esposa está aqui, minha filha. Se o homem de Deus tiver, vocês podem falar na frente de todo mundo. Eu saio de casa às vezes 6, 7 horas da manhã e fico na rua o dia todo pregando, fazendo as coisas para a igreja. E às vezes chego em casa 9, 10 horas da noite. Mas eu chego em casa e ainda vou assistir um filme. Ainda vou para uma televisão com elas. Perdão. Ainda vou dar uma atenção. A gente lancha. Aqui que dá esse pote de lanche. A gente lancha. Tudo bem. Né? Tem filme que dá 10 minutos eu já estou assim. Mas eu estou lá fazendo presença. Aí eu estou dormindo a porta, opa, beber uma água, dar atenção para minha família. Eu posso chegar cansado, do jeito que for, mas eu sempre dou atenção para elas.
Eu conto com Deus, isso sempre já aconteceu. Me recordo. A vez que eu cheguei em casa, falei, pessoal, onde eu preciso ouvir, não vou dar atenção para vocês, não, tá? Eu conto com Deus, eu nem sei se eu já fiz isso, irmão. Cheguei em casa e fui direto para a cama dormir, nem quis saber de ninguém. Eu sempre chego e dou atenção. Sempre faço isso. Vou fazer alguma coisa, eu tenho que dar atenção, eu não vou dormir depois, eu tenho que preparar a palavra todo dia. Mas eu preciso administrar bem o meu tempo. Se eu prego, eu preciso colocar em prática aquilo que eu falo, aquilo que eu prego. Senão eu vou estar sendo um pastor que eu só falo e não pratico aquilo que eu faço. Amém, Jesus? Eu preciso compreender isso também. Diga a glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 1. Não fica olhando para o relógio, não. A gente vai até medir. Glória a Deus? Ô pastor, o senhor sabe que tem que botar o feijão no fogo lá. Só acabou de falar de tempo. O senhor acabou de falar de tempo. Quer ficar 24 horas pregando, pastor? Não, não estou acabando já. Já estou acabando. Mas a palavra está sendo uma bênção. A não ser que você não esteja na minha função ainda que os outros. Mas... meu irmão, quando Deus colocou isso aqui no meu coração, eu falei, nossa, Jesus amado, que palavra que Deus está dando para a gente nessa manhã. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Isso. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Tá bom? Isso aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, daí vai embora, Crônicas. Aí você vai encontrar depois de Jó, Salmos. Depois de Salmos você vai encontrar Provérbios. Depois de Eclesiastes. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Quem sabe Deus não me abençoa a botar uma televisãozinha? Eu estou sonhando com esse negócio, né? Vou botar aqui uma telinha para a gente passar a palavra. Coisa boa. Está orando. Nada é impossível aquele que crê. Sim ou não? Quem sabe? Vou colocar uma tela bonita aqui para a gente. E minha filha fica ali passando a mensagem. Vou botar nesse cantinho aí, filho. Computador. Tá bom aí, né? Vou ficar passando a mensagem aí para quem tem para vocês. Tem um jovem também, pode aprender. Glória a Deus. E os jovens também vão arrumar tempo para Deus também. Aí a bateria está aí parada aí, ó. Eu já falei do teclado. Não vai treinar. Vão ser um tecladista, baterista. Vou levantar esse ministro de louvor aí em nome de Jesus. Amém, pessoal? Aí, isso aí. Você que vê. Bom, vamos lá. Depois a gente fala disso aí. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Olha o que vai dizer. Tudo tem o seu tempo o quê? Determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do quê? Debaixo do céu está o quê, pessoal? A terra. Já parou pensando nesse versículo? Debaixo do céu está o quê? A terra. Não é o espaço, não. Debaixo do céu está a terra. Então, a Bíblia está dizendo para mim e para você que tudo nessa vida tem um propósito, nessa vida tem um tempo determinado para todas as coisas. Se você está pedindo algo para Deus, agora eu vou falar sobre isso. Se você está pedindo alguma coisa para Deus, porque está demorando, não está demorando, não. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todas as coisas. É isso que diz Eclesiastes. Então eu preciso me adequar, eu preciso administrar e me encaixar com o tempo de Deus. Não é Deus que tem que se enquadrar e se encaixar com o meu tempo. Não é assim que funciona. Sou eu que tenho que me adequar ao tempo de quem, pessoal? Sou eu que tenho que me adequar ao tempo de Deus. Sou eu que tenho que fazer diante de Deus. Aí eu falo para você, a pressa é inimiga do quê? É assim ou não é? Não tem um ditado desse? A pressa, ela é inimiga da perfeição. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Olha para mim. Quem é que pode fazer algo perfeito? Quem é? Deus. Então a pressa, ela é inimiga de quem? Tá. Perfeição. Perfeição
é Deus. Então, se a perfeição é Deus, a pressa é inimiga de quem? De Deus. Entendeu agora? A vida corrida, tem que ir para lá, tem que ir para cá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, e agora eu esqueci, eu tenho que fazer aquilo, e agora eu preciso, e aquela coisa está corrida, e a vida é corrida. E a pessoa está descontrolada, igual um relógio, como eu falei. Um relógio sem pilha é um relógio descontrolado. Não fica no horário certo. E a pessoa fica descontrolada. E faz isso, e faz aquilo, e agora, e trabalha, e chega em casa, e não dou atenção para a família, e não dou atenção para isso, e não faço aquilo, e esqueci de Deus, e agora como é que vai ser? Ou seja, acaba que no final você está sendo inimigo de Deus. Caramba, olha o que Deus colocou no coração. A pressa é inimigo da perfeição. A perfeição é Deus. Então, eu preciso colocar aqui, vamos lá. Tira o nome pressa e coloca o nome da pessoa que é apressadinho, né? Tem pessoa que é apressadinho. Tira a pressa e coloca o nome da pessoa. Tira a perfeição, coloca o nome de Deus. Ou seja, essa pessoa está sendo inimigo de quem? De Deus, porque sua vida com pressa não tem tempo para Deus. Que coisa forte, irmão. Você já pensou uma pessoa está sendo inimiga de Deus porque não tem tempo para Deus? Olha que coisa, irmão. Jesus, amém. Deus colocou isso no meu coração, meu Deus. Eu vou falar uma coisa para você, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Dinheiro, ele vem, certo? Dinheiro vem. Pastor, não tem vindo não, hein? Tem sim. Dinheiro vem, e daqui a pouco ele vai. E daqui a pouco, mais para frente, ele retorna. Não é assim? O dinheiro vem e depois? Vem de novo, retorna. E o tempo? O tempo não retorna mais. Deu para entender isso? Dinheiro vem material vem, tudo vem, mas ele vai também. E depois retorna de novo. É assim que funciona. Só você se esforçar. Agora o tempo, irmão, se você não viver o tempo com Deus, ele nunca mais retorna. Você pode recuperar alguma coisa. Falei sobre material. Você recupera. Mas tempo já era. Tempo já era. Não volta mais. Nossa. Quer ver que horas tem? 9, é isso? 9h40, certo? 9h40. Comecei, o culto, né? Comecei a pregar, não. O culto começou 8 horas. Louvor, aquilo tudo. Hoje é que dia do mês? 16 de março de 2025, 8 horas da manhã, nunca mais volta. Deu para entender agora? Olha só a coisa forte, irmão. 16 de março de 2025, 8 horas da manhã, nunca mais vai voltar. Você vai conseguir agora 16 de março de 2025, 10 horas da manhã. Daqui a pouco vai dar, tudo bem. Isso pode vir para você. Agora o tempo que passou não retorna mais. Se você tem perdido tempo com Deus, está na hora de você voltar. Está na hora de você tentar se ajustar ao tempo de Deus, para você poder fazer melhor as suas coisas, para você poder administrar melhor o seu tempo. Diga glória a Deus. Saiba administrar melhor o seu tempo. E depois que passou o tempo, não adianta pedir, né? Como é que é? A Einstein, que fez agora o tempo. Não é isso? Né? Aquele Einstein colocou, né? O tempo que eu nunca conseguiu. Não tem esse negócio, não dá para voltar no passado, não tem isso. Se o tempo passou, já era, você não vai conseguir mais recuperar. Não tem como, você vai recuperar bem material, você vai recuperar alguma coisa, né? Como eu falei, se você cometeu um pecado no passado, Deus já perdoou você, Jesus já perdoou você, isso você recuperou. Agora o tempo lá atrás, a hora, aquela hora lá, não sei se vai recuperar mais não, passou. Que coisa estranha, não? Rapaz, por isso que o tempo é valioso. Por isso que eu falei no início, que Deus ele deu um presente para você, que foi o tempo, 24 horas no dia. Saiba administrar o seu tempo. Saiba administrar o seu tempo. Vamos terminar a mensagem? Amém? Volta lá para Daniel capítulo 3. Eu vou acabar aqui essa mensagem. Daniel capítulo 3. Meu Deus, que coisa forte, Jesus.
falando sobre tempo, né? Eu estou pregando essa mensagem. Quem não veio de manhã e não vai vir à noite, perdeu. Uma mensagem dessa. Está bem ou não está essa mensagem de Deus? Irmão, quem não vir nesse culto hoje, irmão, vai perder essa mensagem. Vai perder essa mensagem. Aí entra o que eu falei com você no início. Quem tem tempo para Deus, cresce espiritualmente. E quem não tem tempo, aquele que não veio, ele permanece no lugar, como um negócio sem pilha. Fica descontrolado. Aquele que vem, se aumenta, né, espiritualmente falando. E tudo na vida, tudo. Essa pessoa que veio, né, para você, é um privilégio você estar aqui. Para você que veio, você vai aprender a ter mais tempo com a família. Vai ter gente que vai chegar em casa falando pro marido: eu te amo, amor. O marido fala: que isso? Que negócio é esse? Rapaz, se você botar a comida no marido, eu vou falar assim: tá tudo bem essa comida aqui? Tá amarrado, irmão. Vai chegar pro filho: meu filho, eu te amo. Daqui a pouco vai estar brincando, aquela coisa, né? A pessoa vai até estranhar. Fala: o que houve? Por quê? Porque essa pessoa veio à igreja, escutou a mensagem, administrou bem o seu tempo e ela cresceu espiritualmente, irmão. E aquele que não vai vir é aquele que ele vai descendo cada vez mais, não fica parado, como um relógio sem pilha, e não consegue ter crescimento na vida. Se essa pessoa não se posicionar, não começar a buscar Deus, o final dessa pessoa vai ser muito trágico. Se posiciona, dê valor ao seu tempo com Deus. Amém? Daniel capítulo 3, versículo 24. Daniel 3, versículo 24. Você vê que Nabucodonosor, né, ele jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. E o rei, ele vai ficar espantado com uma coisa que aconteceu. Veja bem, versículo 24. Daniel 3, verso 24 vai dizer assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, ou seja, tomou um susto, e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo quantos homens, pessoal? 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. 25, para a gente finalizar. Respondeu dizendo, olha o que Nabucodonosor falou: eu, porém, vejo o que, pessoal? 4 homens soltos que andam passeando aonde? Meu irmão, que isso, irmão? Jesus. Quantos homens eles jogaram na fornalha de fogo? 3 homens. Quantos homens eles estavam vendo lá dentro? 4 homens. Meu Deus. 25 de novo. Respondendo dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Estão passeando, irmão, sem sofrer nenhum que, pessoal? Nenhuma lesão, nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a quê? Sabe o que é isso aqui? Ele estava falando que era uma coisa santa que estava dentro da fornalha de fogo. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Quem é que estava dentro da fornalha de fogo? Jesus amado. Que isso? Pastor, era um anjo. Era Jesus. O próprio Jesus, ele estava dentro da fornalha de fogo, colocando, né, o poder e a unção sobre a vida daqueles homens, livrando a vida daqueles homens. O que eu compreendo com isso, pastor? Eu compreendo, irmão, que você pode enfrentar a fornalha de fogo, você pode enfrentar a cova dos leões, você pode ser jogado, né, num buraco, numa cova. Tudo pode até acontecer com você. Tudo, qualquer coisa. O fogo pode vir contra você, o problema pode vir contra você, mas, olha para mim, mas se você estiver no tempo de Deus, se você estiver dando tempo para o Senhor, pode vir qualquer coisa. Da mesma forma que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, você não vai sofrer dano algum. E Jesus sempre vai estar lá para te sustentar e te livrar de todo mal, de toda maldição. Ele sempre vai estar com você. Jesus não prometeu a você que você não ia passar pelo problema, mas pode ter certeza, Ele te prometeu que você ia estar no problema, Ele ia te livrar e você ia ter vitória em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E vamos aplaudir o Senhor bem forte em nome de Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deu para entender em nome de Jesus? Vai passar, irmão.
dificuldade, problema, vai passar. Não é diferente de ninguém. Não é porque você se converteu que você agora não vai passar por problema. Tá bom? Você vai passar. Mas entenda que agora você vai ter Jesus dentro da fornalha de fogo para te livrar. Amém, Jesus? Cumprir dessa maneira em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que estar com fé em nome de Jesus. Bom, eu vou passar para o outro lado em nome de Jesus. Deus abençoe, né, o pessoal do YouTube em nome de Jesus. Deus possa abençoar a sua vida e arrume tempo para Deus. Sai do sofá e vem para a igreja na rua Pelo Paiva, 486 Senador Cabará, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, pessoal?